Imagina a cena. Um diretor de marketing da Coca-Cola no Brasil aprovando um patrocínio que a empresa faz, assim, há anos. Algo rotineiro, né? Exato. Para um congresso de promotores, procuradores, algo super institucional. Dias depois, o telefone dele toca, E aí a coisa muda de figura. completamente. Do outro lado da linha, um oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E, olha, a conversa não é nada amigável. A partir daí, um simples logo num banner vira um incidente internacional. E o mais incrível é que isso não é ficção. Com base num artigo do portal Metrópolis, é exatamente o dilema que a Coca-Cola enfrentou. É isso mesmo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como um evento jurídico em Brasília, com um palestrante bem específico, acendeu um alerta lá em Washington. A nossa missão é desvendar essa engrenagem e o que ela sinaliza, sabe? Exato. A história começa com o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, organizado pela CONAMP, o evento super prestigiado. Certo. E a Coca-Cola, como já tinha feito antes, estava lá como patrocinadora. O problema? A palestra de encerramento. Quem era? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aqui entra a peça-chave que internacionaliza toda a questão. Em julho deste ano, 2025, o governo de Donald Trump aplicou sanções ao ministro através de uma ferramenta poderosíssima chamada Lei Magnitsky. Certo. E é fundamental entender a justificativa usada na época, né? A Casa Branca citou alegações de restrição à liberdade de expressão em decisões do ministro. Independentemente do mérito, essa foi a base oficial. Exatamente. E isso transforma o patrocínio da Coca-Cola de um simples apoio a um debate jurídico em algo que, para os olhos de Washington, poderia ser visto como um endosso a uma figura que eles acusam de minar valores democráticos. De repente, o refrigerante mais famoso do mundo se vê no meio de uma briga diplomática de altíssimo nível. Pois é. E aquela ligação do Departamento de Estado não foi um simples pedido de esclarecimento. Segundo a reportagem, foi um questionamento direto, incisivo, sobre o apoio financeiro da empresa. Ou seja, as sanções americanas não ficam só no papel. De jeito nenhum. Elas têm dentes e um telefone que funciona muito bem. É a teoria do risco geopolítico virando prática da forma mais abrupta possível. Para aquele executivo da Coca-Cola, isso não é mais um slide de PowerPoint sobre riscos globais. Não mesmo. É o governo dos Estados Unidos, na linha, transformando uma decisão de marketing local num problema de relações internacionais que pode custar milhões. Tá. Então vamos entender o mecanismo que permite isso. Como uma lei americana pode ter tanto poder sobre uma empresa patrocinando um evento no Brasil? Olha, a resposta está na arquitetura da Lei Magnitsky. Ela foi criada originalmente para punir oficiais russos, sabe, envolvidos na morte de um advogado, Sergei Magnitsky, que denunciou corrupção. Certo, a origem é essa. Mas a lei evoluiu, e muito. Hoje, ela permite que o governo americano congele ativos e negue vistos a indivíduos de qualquer lugar do mundo acusados de violações de direitos humanos ou corrupção. Ok, isso explica a sanção ao ministro, ao indivíduo. Mas e a Coca-Cola? A empresa não cometeu nenhuma violação? Ah, mas aí que entra o conceito de sanções secundárias. Essa é a parte mais potente e, assim, controversa da lei. Sanções secundárias. Exato. A lógica de Washington é a seguinte: se você é uma empresa global com negócios nos Estados Unidos, ou que depende do sistema financeiro americano, e qual empresa grande não depende, né? Praticamente todas. Pois é. Você não pode se envolver em transações que beneficiem, direta ou indiretamente, uma pessoa sancionada. Ah, entendi. Então o argumento não é que a Coca-Cola pagou diretamente ao ministro. Não. É que o dinheiro do patrocínio ajudou a viabilizar o evento como um todo, o que inclui a palestra, o palco, a visibilidade para a pessoa sancionada. É uma teia de conexões. Perfeitamente colocado. É uma lógica de contaminação. O governo americano vê o dinheiro do patrocínio como um recurso que, no fim das contas, dá suporte e legitimidade a uma figura que eles decidiram isolar internacionalmente. Entendi. A matéria do Metrópolis aponta que, no caso da Coca-Cola, a expectativa é que tudo fique só na advertência, sem uma punição formal. Mas o recado foi dado.
E foi um recado em alto e bom som, não só para a Coca-Cola, mas para todas as multinacionais no país. E é claro que um recado desses de Washington não ficaria sem resposta. A Coca-Cola se viu numa sinuca de bico e precisou se posicionar. Imagino. A nota que eles soltaram é uma peça fascinante de gerenciamento de crise. A primeira linha de defesa foi focar na parceria de longa data com a Conamp, dizendo que o objetivo era fomentar o diálogo sobre temas de interesse público. O que é o Manual de Relações Públicas, capítulo 1. Você despersonaliza o problema e eleva o propósito, né? O apoio não é para o Moraes, é para a instituição, para o diálogo. Uma tentativa de se colocar acima da briga, Exato. enquadrando a ação como um compromisso cívico, quase. Mas a parte que realmente me chamou a atenção, e que me parece o centro da defesa deles, foi a alegação de que a empresa não tem qualquer participação na definição da programação ou na escolha dos palestrantes. Ah, essa é clássica. E, para arrematar, disseram que não sabiam da lista de convidados quando fecharam o patrocínio. Isso é crível para uma empresa desse porte? Essa é a pergunta de $1 milhão. Juridicamente, essa estratégia é conhecida como negação plausível. Negação plausível? Eles estão construindo um muro entre a decisão de patrocinar e a polêmica. Tipo, nosso apoio foi para a instituição, e o que a instituição fez, a quem ela convidou, não é nossa responsabilidade, nem tínhamos como saber. Mas na prática, Na prática, isso levanta uma questão séria sobre o que a gente chama de due diligence, a devida diligência. exato. Essa estratégia de negação plausível não soa um pouco, sei lá, ingênua em 2025? Parece, né? A polarização atual, uma multinacional do tamanho da Coca-Cola pode realmente se dar ao luxo de não saber quem são os palestrantes principais de um congresso nacional que ela está patrocinando com uma grana considerável? Parece, no mínimo, uma falha de supervisão. Concordo. E isso me faz pensar que essa ligação do Departamento de Estado talvez mude as regras do jogo. Aquele modelo de patrocina e não pergunta quem participa pode ter chegado ao fim. Pode ser. O que antes era um detalhe operacional, a lista de palestrantes, agora vira um ponto central na análise de risco. E para completar a estratégia de distanciamento, a nota da Coca-Cola ainda afirma que nenhum representante da empresa sequer compareceu ao Congresso. É o último prego no caixão da associação. Exatamente. É tipo, assinamos o cheque para a instituição e nosso envolvimento parou ali. O que nos leva a olhar para o evento em si. A fonte nos dá alguns detalhes. O tema era o MP do futuro, democrático, resolutivo e inovador. Um tema bem institucional focado na carreira. Ou seja, não era um comício político. De forma alguma. E o preço do ingresso, né? Entre R$820 mil e R$20. Isso sinaliza um público altamente qualificado. Promotores, procuradores, juízes, advogados de ponta. Reforça o prestígio do Congresso. Totalmente. E tem outro detalhe crucial que a reportagem traz sobre a relação do ministro com a entidade organizadora. Sim, isso é fundamental para entender a lógica dos organizadores. Alexandre de Moraes foi promotor de justiça no Ministério Público de São Paulo de 1991 a 2002. Ele não é um estranho ali. Exato. Ele é, por assim dizer, filho da casa. Para a Conamp, convidar um ex-promotor que alcançou o posto mais alto do judiciário para a palestra de encerramento faz todo o sentido do ponto de vista institucional. É uma forma de celebrar um dos seus. Isso. Essa perspectiva, claro, não anula a questão da política externa americana, mas ajuda a gente a entender que, para os organizadores, a escolha dele foi natural, talvez até óbvia, e não um ato de desafio político. Então temos uma tempestade perfeita. De um lado, uma escolha de palestrante, que é institucionalmente lógica para os organizadores. Certo? Do outro, uma empresa seguindo um protocolo de patrocínio que já era antigo. E no meio, a força da geopolítica. Personificada numa sanção americana que colide com tudo isso de forma totalmente inesperada. E esse tipo de colisão não é um caso isolado, sabe? A gente está vendo isso acontecer com cada vez mais frequência. É só lembrar do caso da NBA. Com a China. Exato, quando um gerente de um time tuitou em apoio aos manifestantes de Hong Kong e a China reagiu cortando transmissões, patrocínios, colocou a liga numa posição super delicada. Ou as empresas de moda ocidentais que enfrentaram boicotes na China por se posicionarem sobre a questão de Xinjiang. É um campo minado. As empresas são pressionadas por ativistas no Ocidente para terem posturas éticas, mas, ao mesmo tempo, são pressionadas por governos autoritários no Oriente para não tocarem em certos assuntos. E agora, com o caso da Coca-Cola, a gente vê uma nova dimensão.
A pressão vindo de um governo ocidental sobre as atividades da empresa num terceiro país, o Brasil. E isso expande o conceito de risco. Eu conversei com alguns advogados que trabalham com compliance para multinacionais. O medo deles não é só a multa, que pode ser gigantesca. É o que está por trás. É o que essa ligação do Departamento de Estado representa. Ela sinaliza que, a partir de agora, toda decisão de marketing, toda parceria institucional no Brasil, por mais trivial que pareça, vai precisar passar por uma análise de risco geopolítico que antes era reservada para operações em países em guerra, sabe? Isso deve estar causando um verdadeiro rebuliço nos departamentos jurídicos. O custo de operar no Brasil acabou de subir, não em impostos, mas em complexidade. Exatamente. A empresa precisa agora mapear não só as leis brasileiras, mas também as listas de sanções de potências estrangeiras e tentar prever quem pode se tornar um passivo político. É quase um trabalho de futurologia. Quase. Imagina o cenário. O marketing aprova um patrocínio a uma orquestra sinfônica. Alguém vai ter que checar se o maestro ou algum solista convidado já disse algo que o colocou numa lista de observação de algum governo. Parece exagero? Mas depois desse caso não é mais. Não é mais. É um risco que o diretor jurídico não pode mais ignorar. O que nos leva à grande questão, né? O que tudo isso significa para o futuro? Temos uma gigante global pega no fogo cruzado entre a política interna brasileira e a política externa americana. É um exemplo muito claro de como as sanções a um único indivíduo podem criar ondas de choque que afetam todo o ecossistema corporativo de maneiras que ninguém previa. Sem dúvida. Uma decisão de relações institucionais que há 10 anos seria considerada rotineira e de baixo risco, hoje pode virar uma crise diplomática que mobiliza o alto escalão da empresa em Atlanta e advogados em Washington. As fronteiras entre negócios, política e direito internacional estão cada vez mais borradas. Completamente. A Coca-Cola não estava fazendo uma declaração política ao patrocinar o evento. Pelo menos é o que ela alega. Mas foi arrastada para o centro de uma disputa de poder por causa das ações de um governo estrangeiro contra uma autoridade do país onde ela gera bilhões. É a definição de estar entre a cruz e a espada. E isso nos deixa com um pensamento final. Uma provocação. O artigo deixa claro que a sanção partiu do governo Trump, estabelecendo um precedente. Com esse aviso direto a uma marca icônica com a Coca-Cola, uma pergunta fundamental surge para todas as empresas internacionais. E qual seria? A pergunta é: como elas irão reavaliar não apenas seus patrocínios, mas todo o seu engajamento com a sociedade civil? O risco de se associar, mesmo que indiretamente, a uma figura politicamente sancionada por uma potência estrangeira tornou-se, de repente, muito mais real e tangível. O jogo mudou. Mudou. O que antes era uma questão de imagem, de marca, de afinidade com o público, agora é também uma questão de conformidade legal e de risco diplomático. Aquela ligação para a Coca-Cola pode ter mudado as regras do jogo para sempre, introduzindo uma camada de cautela e vigilância que pode esfriar o apoio do setor privado a debates públicos e instituições importantes. No efeito colateral inesperado. Exato. O efeito colateral de uma sanção política pode ser o silêncio corporativo.